Senhor presidente, caros colegas senadores, eu tinha me organizado para vir à tribuna para falar da importante decisão que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar e que esta semana deve decidir se aprecia e conclui a votação ainda este ano ou só no próximo ano. Mas vi aqui líderes do PSDB fazerem uma fala, e são colegas que eu tenho respeito, o líder Álvaro Dias, o atual líder Aloysio Nunes, e penso que devo também me manifestar quanto ao pessimismo que eles trouxeram à tribuna do Senado nessa segunda-feira, de pouco movimento no Senado, mas que não tenho dúvidas. Muitos nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Então eu quero daqui um pouco me posicionar e pelo menos tentar fazer um contraponto entre o país ficcional da oposição e o país real dos brasileiros. Eu não sei com que olhos, com todo o respeito, as oposições olham o Brasil. É com pessimismo, é identificando situações que obviamente são passageiras e que fica, às vezes, uma impressão que sei que é equivocada, de que parece que estão torcendo contra o país. Parece que estão ali esperando que as coisas não deem certo. Eu acho que, conhecendo importantes líderes da oposição, sei que não é isso, mas fica parecendo. Nós estamos no governo, 8 anos com Lula, 3 anos com a presidenta Dilma, mudamos, melhoramos o país. Não há indicador que não tenha sofrido importantes mudanças. Econômico, social, ambiental. Mas nada sacia essa ânsia de identificar defeito em tudo que o nosso governo faz. Eu queria fazer alguns comentários, primeiro, sobre o projeto que está sendo apreciado pelo Supremo, dizer que li e vi várias matérias, a imprensa, os articulistas todos entraram nesse tema, e fico gratificado de ver grandes jornalistas, Jânio de Freitas, que, aliás, quero fazer justiça porque vou pedir para constar nos anais do Senado mais um artigo escrito pelo jornalista Jânio de Freitas, esse do dia 15/12. O dinheiro do voto. Eu sempre, desde a minha tempo de estudante, sempre tive na Folha de São Paulo um jornal de referência da minha leitura. Confesso que nos últimos anos até já não tinha uma assiduidade da leitura. Mas Jânio de Freitas tem me feito, ele e outros grandes jornalistas, a voltar a ler com assiduidade a Folha de São Paulo. Josias de Souza escreveu em várias ocasiões sobre esse tema, aprofundou o debate, que alguns tentam, de maneira simplória, apagar, passar uma borracha. Quando cheguei para ocupar o mandato de senador, aqui no Senado, comecei a estudar, porque tinha assumido compromisso, os temas que deveriam estar envolvidos na reforma política. Apresentei projetos que, na minha percepção, no meu entendimento, aprimorariam nossa legislação eleitoral. No dia 31 de março de 2011, recém-chegado aqui, apresentei o PLS 129/2011, permitindo que todos os partidos concorrentes, até mesmo aqueles que não alcançaram o coeficiente eleitoral, participassem da distribuição dos lugares
não preenchidos pelo coeficiente eleitoral. Parece complicado, mas não é não. É que para hoje concorrer às vagas, os partidos têm que alcançar um coeficiente eleitoral para começar a eleger parlamentares. O problema é que nas sobras das vagas, que são muitas, normalmente a lei joga fora muitos votos, porque aqueles que não alcançaram o coeficiente na primeira distribuição de vagas não participam dos votos. E se tem muito voto desperdiçado, isso cria dificuldades para partidos que estão iniciando. E aí se tem uma situação de injustiça. No mesmo ano de 2011, apresentei o PLS 146, fixando limites para os gastos de campanhas dos candidatos nas eleições. Simples. Hoje a lei estabelece limite para quem doa nas campanhas, mas não estabelece limite para quem gasta. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, teve como relator o ilustre senador Aloysio Nunes Ferreira, que já apresentou voto pela aprovação do projeto. Em 2 de julho de 2013, apresentei outro projeto visando materializar o que se pôde chamar de reforma política, o PLS 264/2013, para proibir o financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica, ou seja, por empresa. Apresentei esse projeto e discursei aqui, dizendo que ele estaria no centro, no núcleo da reforma política. A proibição de financiamento das campanhas eleitorais por pessoa jurídica, por empresa. O senador Aníbal esteve no debate na CCJ. O caro e querido senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, foi o relator do meu projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Apresentou uma oportuna emenda, apresentou um substitutivo que aprovava a minha proposta de proibição de doação de pessoa jurídica, ou seja, de empresa, nas campanhas, e também acrescentava e colocava o teto para as doações aos partidos políticos por cada eleitor, por pessoa física. Minha proposta foi rejeitada. O relatório do senador Eduardo Suplicy foi rejeitado. Sabe qual foi o argumento na Comissão de Constituição e Justiça? Que era inconstitucional. Proibir a doação de dinheiro por empresa jurídica, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado disse que era inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal agora aprecia uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB sobre o mesmo tema. E o Supremo está tomando uma decisão exatamente o contrário do que deliberou a Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o meu projeto. O Supremo está dizendo que é inconstitucional empresa doar dinheiro. É lamentável. O meu projeto foi apresentado em 2 de julho do ano passado, desse ano. Podíamos ter votado, podia estar sendo votado na Câmara, podíamos estar preparando o Brasil antes de iniciarmos o calendário eleitoral, como foi iniciado agora em outubro, e teríamos, sim, condições de organizar, com respeito à anualidade, a financiamento de campanha para as eleições de 2014. Votamos contra, e agora o Supremo já tem 4 votos a favor, votando explicitamente pelo fim, pela proibição de doação por parte de empresas em campanhas eleitorais. Não vou me referir a todos os meus projetos, mas queria apresentar só mais um projeto. No dia 9 de julho, apresentei o PLS 282, de 2013. A proposta, nesse PLS que eu apresentei, que está tramitando, ele criminaliza a Caixa 2. Então, um projeto, teto para gasto nas campanhas. O outro, proibindo doação por empresas. E um outro dizendo que fazer Caixa 2 é crime. Não é crime hoje, presidente Cacildo. Caixa 2 não é crime. E todo o debate que está envolvendo a proibição ou não de doação
nas campanhas por empresa, está dizendo um argumento absolutamente pouco convincente. Um argumento sem nenhuma fundamentação de que, olha, se proibir a doação de empresa, vai aumentar o Caixa 2. Vamos aprovar o outro, dizendo que é crime. Vamos aumentar a transparência e a fiscalização. Eu queria dizer ao jornalista Josias de Souza, que fez pelo menos 3 postagens importantes sobre essa matéria. Ele entrevistou o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, no seu blog, e que teve repercussão. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, sobre a decisão do Supremo, 4 votos a favor do fim da doação nas campanhas eleitorais por empresa, por pessoa jurídica. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, chamou de absurdo o rumo que tomou no Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação da OAB contra o modelo atual de financiamento das eleições. Mais adiante, ele diz que o Supremo joga para a plateia. Com todo respeito ao presidente da Câmara, quero discordar do presidente da Câmara. O Supremo não está jogando para a plateia. O Supremo está jogando para colaborar para que possa se ter, de fato, pela primeira vez nessa República, eleições fora da tutela do poderio econômico. Eu li 2 livros sobre a biografia de Getúlio Vargas. Estou lendo agora um outro livro que fala da República, do Segundo Reinado, 1889. Nós reclamamos do sistema eleitoral brasileiro, não é sem razão. Como é que começou o sistema eleitoral brasileiro? Para votar tinha que ter dinheiro. Para ser votado tinha que ser rico. Era proibido o voto de quem não tivesse dinheiro. Nós começamos assim. Deu certo ou deu errado? Deu errado. Eleições nesse país eram sinônimo de fraude. Mulher era proibida de votar. Os pobres não podiam votar. E as eleições eram de cartas marcadas. Achando pouco, na época era 100 mil réis a renda anual na República, para poder ter direito a voto. Aí, como começou a aumentar um pouco o número de eleitores, disse, está ficando difícil, vamos restringir. Passa para 200 mil réis a renda anual, para poder ter o controle de quem votava. A lista de eleitores. E quem ganhava a eleição preenchia as vagas. Essa era, entre aspas, democracia que a República vivia. Depois, tivemos o Estado Novo. Aí, bem, é melhor não ter voto, é melhor não votar. Depois tivemos um sopro de democracia em 45, com a Constituição. Logo, com a crise de renúncia de Jânio Quadros, o Brasil, que estava começando a tomar gosto por eleições livres e diretas, o Brasil experimentou com o golpe um período de exceção, onde de novo o voto passou a ser manipulado e as forças políticas também. Voltamos pela primeira vez a experimentar num período mais longo a oportunidade de ter a livre escolha. Mal começamos com eleições diretas e já se posiciona cada vez mais forte, eleição a eleição, o poder econômico. E agora está insustentável. Nós temos gente presa nesse país hoje. Companheiros nossos. Falsearam, chamando de mensalão. Imagine! Não é mais do que irresponsabilidade chamar de mensalão. É uma inverdade, é uma enganação. O que nós tivemos, que levou pessoas à prisão e inexplicavelmente não levou outros, o que nós tivemos foi financiamento de campanha, financiamento de partido político. Imagine se o PT
ia ter que pagar o líder do PT para votar no PT. Meu irmão foi relator da Previdência. Está lá, nessa farsa. Porque se querem punir financiamento ilegal de partido de campanha, estou junto. Mas imagina se o Tião, para aprovar a reforma da Previdência aqui, tinha que o PT tinha que pagar pelos votos que o PT iria dar na reforma que tinha um relator como o Tião. Mas ficou. Está aí. E se mascara. E o interessante é que os mesmos que tentam dizer que era um mensalão, quando vem agora o Supremo, tomando uma medida certa, querendo tirar o poderio econômico das eleições, disse que isso não é bom, não. Isso vai aumentar o Caixa 2. Inexplicável. Eu vou pedir para constar nos anais do Senado esse artigo do Jânio de Freitas, do dia 15, senhor presidente. O dinheiro do voto. Olha o que diz Jânio de Freitas. O argumento mais forte contra a provável proibição pelo Supremo Tribunal Federal de doações eleitorais por empresas é pobre de seriedade e paupérrimo de inteligência, de Jânio de Freitas. Não tem fundamento afirmar que substituir as doações empresariais por pessoais vai aumentar ameaçadoramente o Caixa 2 nas campanhas. O dinheiro de doação encobertas, dada a óbvia razão de que não se tem nem estimativa da proporção dessa ilegalidade nas eleições passadas. O chute, diz o Jânio de Freitas, difundido pelo PSDB e por alguns que plantaram e legitimaram a versão e a farsa do mensalão, expressa a preocupação, diz o Jânio de Freitas. O chute difundido pelo PSDB expressa a preocupação dos grandes beneficiários de doações empresariais. Ou seja, tem partido político nesse país que transformou doação de campanha em negócio grande. Ou alguém acha que a questão dos trilhos, dos trens, dos ônibus em São Paulo está desvinculado de financiamento de campanha? É o financiamento, não em São Paulo, mas país afora. É só ir atrás que vai encontrar. Ou o dinheiro do PSDB nas campanhas cai do céu. O do PT vem de empréstimos ilegais. E o do PSDB cai do céu. Eu tive com o Papa, há 10 dias atrás, o privilégio de uma audiência. Não dá para acreditar que dinheiro para a campanha cai do céu. Mas, certamente, sai muito do dinheiro das campanhas, aí eu não estou botando um partido ou outro, não é porque é de oposição ou de situação. Muito dinheiro nas campanhas eleitorais vem de serviços não executados, que deveriam estar melhorando saúde, educação, segurança, infraestrutura nesse país. Por isso que o Jânio de Freitas reproduz muito bem aqui. Aí ele segue. Mas implica acusar seus doadores publicamente. Se as pessoas não precisam fazer doações ilegais, o aumento de Caixa 2 em campanha só pode ser feito por doações clandestinas de empresas, em prática criminosa de empresário. Aí fala ele com uma pitada de humor que só os grandes que sabem escrever encontram palavras para pôr. Gente mal agradecida, esses PSDBistas. Ele diz que o pessoal do PSDB é mal agradecido. Eu tinha pedido, porque eu preciso, inclusive, essa matéria está sendo apreciada. E no fundo, nós estamos discutindo uma coisa simples. O dinheiro da eleição tem que vir das empresas ou do eleitor? E a Constituição é clara. Só quem pode estar envolvido diretamente na eleição é quem participa dela. Empresa não participa de eleição. Empresa não pode ser votada. Não pode votar. Quem vota é o eleitor. E só pode ser votável o eleitor. Daí é que provavelmente o Supremo vai concluir a votação dizendo que é inconstitucional a doação de empresas em eleição. E quem é que tem medo disso?
Preciso de tempo. Eu gostaria de pedir um tempo maior, porque a gente está numa sessão mais tranquila, e esse é um tema que eu queria aproveitar e desenvolver, já que estou fazendo um contraponto a vários colegas que tiveram aqui. Então, as doações precisam ser enfrentadas. Lamentavelmente, o Congresso não fez a reforma política. Inventaram uma mini reforma política que a presidenta Dilma, para poder garantir direitos iguais e o cumprimento da lei, teve que vetar parte dela. Então, uma mini reforma foi vetada e vai virar agora uma mini moro. Doação pessoal nas campanhas. Na campanha, para ganhar uma eleição, nós precisamos de proposta, não de dinheiro, não de estrutura. Eu vou ficar muito feliz se as eleições no país voltarem a ficar nas mãos do eleitor e não de quem tem a melhor e maior estrutura. Ficarem na decisão de quem apresenta as melhores propostas. Agora, dizer que o PT vai se beneficiar porque está no governo, penso que não. Os partidos de oposição também estão governando esse país. Eu acho que uma regra que vale para todos não prejudica uma parte, nem beneficia uma parte. Se vai criar algum problema, é para todos. Se vai criar alguma facilidade, é também para todos. Eu queria, então, senhor presidente, dizer que eu queria só pôr mais alguns poucos comentários. Por exemplo, Paulo Moreira Leite, da Isto É, botou uma nota esse fim de semana. A proposta é corretíssima, diz o jornalista Paulo Moreira Leite, e eu reproduzo aqui a sua fala. Colunista da Isto É, jornalista Paulo Moreira Leite, avalia que a proposta da OAB, que prevê o fim das doações de empresas privadas em campanhas eleitorais, ajuda a enfrentar o aluguel de nosso sistema político. Segundo ele, o Supremo tem agora uma ótima oportunidade para dar uma contribuição efetiva para a melhoria do padrão de nossa democracia. E faz um artigo muito interessante que diz: se a ideia essencial do regime democrático é um sistema pelo qual um cidadão vota, o dinheiro privado produz eleitores que valem um voto e outro que valem R$1 bilhão. E é isso mesmo. Se é um eleitor, um voto, não pode ter dinheiro no meio. Daí, o Supremo também está decidindo. A doação individual tem que ser estabelecida não em percentual da renda, mas tem que ser estabelecida com teto. Porque senão nós vamos ter eleitor que vale 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 100 mil. Mas não, é teto. E a nossa proposta era de R$700. E quem achar que isso é problema, é só lembrar a eleição do presidente Obama. Ele arrecadou $700 milhões, 700 milhões de dólares com doações entre 100 e máximo de $200 por pessoa. E é tido como lugar que se esbanja dinheiro nas eleições, que se gasta muito nas eleições americanas. Sabe um país que a eleição é mais cara do ponto de vista do PIB do que a eleição nos Estados Unidos? O Brasil. A eleição no Brasil é mais cara percentualmente em relação ao PIB do que nos Estados Unidos. A eleição no Brasil, per capita por eleitor, é mais cara do que na França, do que na Inglaterra e do que na Alemanha. Estão me pregando a democracias legítimas. Países ricos, que têm indicadores econômicos e sociais melhores que o nosso. Como um país como o nosso não vai pôr freio nisso? Então, senhor presidente, eu queria concluir fazendo mais um registro, cumprimentando a imprensa. Eu acho que toda a imprensa está entrando nesse debate. É a possibilidade que nós temos de melhorar a democracia nesse país, o sistema político. E eu tomara que o Supremo ainda este ano venha apreciar e concluir a votação dessa matéria, que já tem 4 votos. Queria fazer e pedir para constar nos anais do Senado a matéria que foi
veiculada no final de semana, uma pesquisa CNI e Ibope, que traz o ranking dos governadores, do ponto de vista da avaliação de ótimo e bom. E o governador Tião Viana conseguiu ficar entre os 3 melhores avaliados do país. Em primeiro lugar ficou o do Amazonas, com 75 avaliação do governo, avaliação positiva, 75%, o de Pernambuco, 66%, e o Tião Viana, 66% também. A avaliação do governador Tião Viana, de ótimo e bom, chega a 55%, ele fica também em terceiro lugar. Para o esforço que ele está fazendo, para o trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos no Acre, é um prêmio. Dei uma entrevista no jornal A Gazeta, que reproduzo no meu site, e coloco claramente, nós temos situações muito graves, vividas pelos estados, do ponto de vista da aprovação da população. A própria presidenta Dilma se recupera da posição que estava ocupando logo depois das manifestações de junho, que abalou todos os prefeitos e governadores desse país, e fico feliz de poder registrar aqui nos anais do Senado a posição que, para mim, premia o governador Tião Viana, o Acre, nos colocando numa posição de destaque. E aí queria pedir também para constar nos anais, e foi isso que eu me propus. Eu tinha falado, inclusive, para o meu colega senador Aloysio Nunes e para o senador Álvaro Dias, que eu iria me posicionar, porque eu achei a fala de ambos num pessimismo. Eu respeito tanto os colegas, mas de um pessimismo que não... Tem horas que eu acho que eles estão falando, com todo o respeito, de outro país, não é o Brasil. Porque como que eu posso ser tão pessimista? Uma coisa é cobrar acertos, apontar erros. Mas um país que do tempo que começou a governar para cá, gerou 20 milhões de empregos, gente. 20 milhões de empregos com carteira assinada. Emprego hoje no mundo é a joia da coroa. Porque mundo afora o que se conta é o número de desempregados. E o Brasil vai quebrando recorde. A presidenta Dilma já gerou mais de 4 milhões de empregos. Será que isso não é uma conquista da nação brasileira? Os aeroportos viraram problemas, as estradas também, os portos também, mas em parte porque nosso povo está melhorando seu padrão de renda. Está podendo viajar. Cidadão que nunca tinha andado de avião está andando de avião. Quem nunca tinha ido para a praia está indo lá pagar cerveja de R$8, como gosta de falar nosso povo. R$8, 9, comendo camarão. Você Isso é libertar um povo. São 40 milhões de pessoas que viviam como pobres e miseráveis, que deixaram de ser pobres e miseráveis. Eu concordo que nós temos que mudar ainda muita coisa nesse país. Infraestrutura está longe de ser a infraestrutura que o nosso país precisa. A segurança, o número de mortos nas estradas, mais de 40 mil pessoas, inaceitável. O número de homicídios, 52 mil, inaceitável. Isso é culpa do governo? Ou é um problema de nossa sociedade toda? Então eu queria dizer que a gente pega uma inflação de 12,5%, traz para 5%, para 4%. E aí nós é que fizemos a inflação alta. Nosso governo, culpado, inflação alta. Fizemos metas, 2 para cima, 2 para baixo. Mantivemos nesse período todo, dentro dessas regras, recebemos uma inflação lá em cima, o juro lá em cima, reduz-se o juro, reduz-se a inflação e a nossa economia não presta. Está produzindo carro de 4 rodas, tinha que produzir de 2 ou de 6. Eu não entendo. E aí, eu queria só aqui registrar nos anais um artigo do Marcos Coimbra, que é uma pessoa a quem eu também tenho boa conta. Há cerca de 3 meses, os analistas da oposição mal continham seu entusiasmo ao olhar as pesquisas disponíveis em junho e julho, alegremente prognosticavam
dificuldades para a presidenta Dilma nas eleições de 2014. No ápice da fantasia, chegaram a prognosticar a presidenta era carta fora do baralho, que nunca se recuperaria do desgaste das manifestações e marchava para a derrota inexorável. Dessa visão, afobaram-se e decretaram prematuramente o fracasso de uma candidatura petista. Não foi a primeira vez. Em 2001, para 9 entre 10, Lula jamais venceria, pois o povo brasileiro nunca aceitaria um presidente da República como ele, decretavam esses expoentes da elite. Em 2005, pontificavam que o mensalão havia destroçado as chances da reeleição. Em 2009, apostavam no erro de Lula de indicar Dilma Rousseff. Ela não ia pegar, afirmavam, e terminaria atrás de José Serra. Não foi diferente neste ano. De tanto torcer pelo insucesso da presidenta, falaram bobagens. Agora são obrigados a dar meia volta, com base nas pesquisas de novembro e dezembro. Resta-lhes fazer contas para calcular a probabilidade de um segundo turno. Então eu encerro só dizendo, agradecendo a Vossa Excelência, peço para constar esse artigo do Marcos Coimbra da Carta Capital na íntegra, dizendo que ainda é cedo para alguém cantar vitória ou estabelecer e decretar os derrotados. Talvez seja tempo de todos nós nos comprometermos com o nosso país. Como fazer para que esse país siga em frente, não dê passo para trás? Como fazer para que a vida do nosso povo melhore e não piore? E para isso, não precisa ter uma diferenciação de situação de oposição. Pelo país, temos que estar todos juntos. E deixemos o debate eleitoral, partidário, para o período eleitoral, conforme estabelece a legislação. Muito obrigado, senhor presidente. Vou seguir torcendo pelo Brasil, porque penso que é assim que deve. A mesa